pessoal, tudo bem? Então nós chegamos no nosso 35º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu, que se chama Reerguimento Moral. É muito interessante que esse livro nos fez fazer muitas reflexões sobre a forma como a espiritualidade amiga nos envolve, nos protege, nos direciona e está sempre ao nosso lado. Nós nunca estamos sozinhos no pior momento de nossa existência, independente da forma com que tratamos, da forma como agimos, da pior espécie com que nos portamos perante a vida. A espiritualidade amiga vai nos auxiliar, vai nos envolver assim que nós nos dispusermos a fazê-lo. Nesse capítulo, então, nós encontramos a Zulmira. Ela está muito triste, muito mal, acamada, sem energia, sem comer, sem se alimentar, já parecendo que vai desencarnar. Então, Clarencio informa ao André, ao Hilário, que seria necessário que o Mário Silva se recuperasse. O Mário Silva que ficou abatido e mal depois de ver o Júlio desencarnar. E esse abatimento se deu especialmente porque o Mário Silva pensou em acabar com o sofrimento da criança, mas mais para se vingar de Zulmira e de Amaro, porque a Zulmira tinha sido o seu amor da infância. Então a consciência culpada de Mário Silva fez com que ele ficasse doente e também fez que envolvesse a Zulmira, piorasse a situação da Zulmira. Por quê? Porque todos têm vínculos do passado. Vejam como como parece um novelo de linha que a gente vai desenrolando. Então, lembrando que a Zulmira foi a Nina Flores, o Mário Silva foi o Esteves, que teve um relacionamento com a Nina Flores, mas ele era o Armando. Depois dele, o Júlio teve um relacionamento com a Zulmira, então Nina Flores. E o Amaro foi o Armando, que também teve um relacionamento com Nina Flores. Então, Mário Silva, Amaro e Júlio, os três tiveram relacionamentos, sendo que o Júlio se suicidou ao perceber que a Nina Flores havia o traído com o Armando, então Amaro. Vejam como é complexa a situação. E o Mário Silva, que era o Esteves, traído por Nina Flores, que foi substituído por Amaro, então Armando, ele foi e ficou muito desiludido e ele conheceu a Antonina, na época era Lola Ibarruri, e se apaixonou por ela e na realidade ele mais tinha inveja do Leonardo Pires, que nós encontramos lá no começo dos capítulos. Ele estava junto de Antonina, tinha sido avô de Antonina. Nem se lembrava, depois ele acabou se lembrando que a Antonina era a Lola Ibarruri. Então vejam os vínculos deste capítulo. Então, por essa razão, esse sentimento, esse ódio, esse desejo de vingança do Mário Silva, não era só dessa existência, era do passado. Mas ele se deixou levar pelo sentimento de desejo de vingança, pelo seu ódio. E ele precisava se erguer. Então, o Clarencio envolve o Mário Silva para que ele vá procurar a Antonina, porque a Antonina já tinha adquirido uma espiritualidade maior. Ela mesmo, depois de todo aquele sofrimento que ela teve quando foi Lola Ibarruri, nós sabemos através dos capítulos que a Lola Ibarruri, ela morreu numa situação muito penosa, muito triste. Então a Antonina adquiriu um conhecimento, adquiriu um esforço moral, um talento moral já superior ao de Mário Silva. Então encaminharam Mário Silva para a casa de Antonina
E envolvida a Antonina e todos os filhos dela pela espiritualidade amiga, para consolá-lo, para que ele ficasse bem, porque o equilíbrio dele dependeria, o equilíbrio dele, a recuperação de Zulmira. Então, eles foram e a Antonina percebeu de pronto que o Mário Silva estava mal, estava adoentado, estava com o rosto muito triste. Então, ela já começou a conversar com ele e ele confessou a ela todos os seus sentimentos, toda a sua dor, o sentimento que teve em relação ao Júlio, que a criança havia morrido e que aquilo, agora sua consciência estava culpada em relação à situação. E ela passou a conversar com ele. A Antonina era espírita, acreditava na reencarnação. Então ela fala para Mário Silva, essa criança vai voltar, não existe acaso. E ela então conversa, se propõe a ajudá-lo. E é interessante que eles se conheciam 2 ou 3 dias. E a Antonina fala para Mário Silva que também não era acaso ela estar ali com ele e eles terem partilhado dessa simpatia e ele já confiar na Antonina, lhe dizer, lhe confessar todas as suas dores, todo o seu sofrimento. Então, eles já percebem toda essa situação e a Antonina então conversa e juntos eles traçam um plano. Após o Mário Silva chorar, muito triste, dizer a Antonina todas as suas dores, toda a situação que vivenciou, ter se sentido traído por Zulmira e por Amaro, então a Antonina conversa, consola, coloca para ele a importância da reencarnação, como nós estamos aqui a passeio e todos temos vínculos do passado. Não é por acaso que ele estava lá na casa de Antonina, certamente tinha algum vínculo e não era por acaso que ele estava junto da família de Zulmira, de Amaro e de Júlio. Então, ele choroso, sem saber o que fazer, ele pede para que ela trace um plano para ele. E a Antonina então diz a Mário Silva que ela iria com ele visitar a casa de Zulmira e de Amaro para consolar, para auxiliar, para envolver naquela família. E ele fica meio com receio, mas ela lhe diz que estará junto, que vai apoiá-lo, que ele precisa deixar de lado o seu orgulho, receber essa família, conversar com essa família, consolar essa família. E ela então, eles traçam o plano, se propõem de estarem presentes na casa de Amaro, visitar Zulmira, junto a Antonina, Mário Silva e o seu filho mais velho. Então, vocês percebem que a história está tomando um outro rumo, está desenrolando, nós estamos caminhando para o final. Então os personagens estão se encontrando, estão se reerguendo moralmente, estão se transformando, estão entendendo, estão se consolando, estão caminhando para o aprimoramento moral. Então fiquem com a gente, curtam o nosso canal, deem um like aqui no nosso vídeo e a gente vai caminhando para o próximo vídeo, tá bem?